Cláudio, já que a gente está falando de cassação de do Deltan, Lava Jato, Sérgio Moro, os bolsonaristas estão cada vez mais, aqueles que tinham e que continuam tendo um discurso do moralismo, da pátria, da família, eles já mostravam que, na verdade, nada disso eles se importavam ou se importam. Muitos desses e dessas que se tornaram referências, para o Brasil e também para o mundo, a máscara caiu. No esporte não é diferente. Nós temos aí muitos desportistas, atletas das mais diversas áreas do esporte, que a máscara caiu e que muitas ainda terão e virão cair. Robinho, Daniel Alves, esse foi preso, está cumprindo ainda prisão sob acusação do estupro de um jovem na boate em Barcelona. Está preso desde 20 de janeiro. E tem muita gente que defende o Daniel, assim como defende outros que passaram e passam pela situação do Daniel, só que não estão presos, como Robinho. Outros influenciadores que têm demonstrado e a carapuça tem caído e tem sido desmascarado. Como é que você vê, amigo, esse cenário entre os desportistas, entre esses atletas que eram vistos até então como deuses do futebol ou de outros esportes, que abraçaram a causa bolsonarista e foram além, abraçaram a causa da pátria, família, ordem e Deus. Está aí Daniel, está aí Robinho, mostrando quem na verdade eles são. O que você acha, companheiro? Lemuel, interessante você ter trazido esse tema, né? Quando eu estava lendo a pauta, eu achei bacana no sentido jornalístico da coisa, porque o brasileiro ele tem o péssimo hábito de ter uma péssima memória, né? Nosso povo é estimulado culturalmente a ter uma memória, você como historiador sabe disso. A gente tem uma coisa de ir substituindo, aí agora jornalisticamente falando, o jornalismo brasileiro tem a tradição de ir substituindo as manchetes ruins. Todos os dias, uma manchete pior do que a outra vai fazendo com que o povo esqueça o que aconteceu ontem. E o caso do Daniel Alves marcou, né, os primeiros meses do ano. Ele foi preso em janeiro de 2023, vai fazer um ano agora que ele está preso. Eu estava lendo atualizações sobre o caso, porque eu confesso que foi passando o tempo, eu mesmo deixei de acompanhar o caso. No início acompanhei bastante e eu li esses dias, me preparando para a live, que o julgamento dele está marcado para o início de fevereiro. A situação dele é muito ruim, né? Informações de bastidor datam que é certa a condenação. O Daniel Alves, no caso dele com o Robinho, as duas diferenças principais, né, que marcam isso é que a Espanha tem um protocolo de segurança que foi aprovado em casos de violência sexual, que a Itália não tem, não tinha à época. O caso do Robinho é de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. E o Daniel Alves não foi autorizado a sair do país. Então, isso foi determinante. Se o Daniel Alves tivesse saído do país, possivelmente ele não voltaria para a Espanha, o processo aconteceria lá, mas ele não estaria preso, possivelmente aqui no Brasil estaria frequentando todos os espaços de boleiro, estaria no Ney em alto mar, né, o cruzeiro do Neymar, que inclusive está neste momento acontecendo, em rodas de pagode, estaria possivelmente contratado por algum clube brasileiro, assim como o Robinho. O Robinho foi acusado de estupro e jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro, jogou na China,
chegou a jogar na seleção brasileira, já acusado, né, de estupro. Acusação essa hoje, que já foi concluído o processo legal e ele foi culpado. Então, o Robinho é um estuprador não condenado. E você colocou um ponto muito interessante, já que a gente está nesse bate-papo que versa muito sobre a política, é a hipocrisia dessas figuras. Todos esses indivíduos, o Robinho, o Daniel Alves, o Renato Cariani, né? Para quem não sabe, o Renato Cariani é um influenciador maromba, né? Um influenciador fitness agora que está envolvido num caso escabroso aí de tráfico de drogas. O cara tem uma indústria de suplemento e repassava, supostamente repassava um percentual daqueles produtos químicos para a fabricação de crack, para a fabricação de cocaína. Então, quer dizer, todas essas figuras que defendem a família tradicional, que defendem os valores tradicionais, que defendem pátria e família, que foram para as ruas. O Robinho foi para as... Gente, o Robinho, estuprador, condenado, com gravações escabrosas. Quem achar que eu estou falando uma bobagem, pega o podcast do UOL, Os Grampos de Robinho. São 5 episódios. Cada episódio tem aproximadamente 1 hora. É escabroso. Eu aviso que tem muitos gatilhos ali. Então, quem tiver algum tipo de gatilho referente à violência sexual, escute com cuidado. São escabrosas. A forma como o Robinho não só violentou a moça, mas como fez piada, fez troça, mostrou que entendia como funciona a justiça brasileira. Entendia muito bem, tanto que até hoje não está preso. E como essas são as mesmas figuras que depois defendem Deus, pátria e família. Robinho hoje é um evangélico, né, o pentecostal. O Daniel Alves era profissional em colocar nas suas redes sociais mensagens motivacionais, mensagens sobre a família, mensagens sobre os valores e isso e aquilo. Renato Cariani levou o Bolsonaro no podcast dele antes das eleições. Podcast esse visualizado por milhões de jovens. E é um cara que defende a saúde, que defende o corpo, que não sei o quê. Não falha, gente, não falha. Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Sempre um bolsonarista. Então, as provas contra o Daniel Alves são muito contundentes. A situação dele é muito difícil. O julgamento dele deve acontecer entre 5 e 7 de fevereiro. E aí, meus amigos, vocês que gostam de futebol, nós teremos um ídolo do futebol brasileiro, possivelmente atrás das grades, punido, preso da forma como deve ser, porque cometeu uma violência sexual, cometeu um estupro. O YouTube não gosta dessa palavra, mas a verdade é que a palavra é essa. Cometeu uma violência sexual na Espanha e dessa vez não vai conseguir se safar. Não tem dinheiro, não tem status. O Daniel Alves é ídolo de 2 grandes clubes na Europa, não só do Barcelona. Daniel Alves é ídolo do Barcelona, Daniel Alves é ídolo na Juventus, o Daniel Alves é ídolo em outros clubes na Espanha que ele jogou antes, mas isso não fará ele se safar. Ele será preso, as chances dele não ser preso são muito pequenas. E a justiça tem que ser feita. Seja Daniel Alves, Robinho ou qualquer pessoa que pratique esse tipo de crime deve ser julgado, claro, dado todo o direito de defesa e, se comprovado como todos os indícios e as provas levam a isso, julgado e condenado. E que a justiça seja feita para ele e para outros no Brasil e em qualquer parte do mundo que cometam esse tipo de crime. Lemuel, você me permite só mais um comentário sobre isso? Hoje, no jornalismo, né, falando como jornalista, alguém que acompanha muito isso, há um temor muito grande em dizer assim, fulano será condenado, né? E, de fato, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a condenação prévia. As redes sociais, elas se tornaram um júri, uma tribuna. Essa semana, inclusive, uma moça se suicidou, a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas se suicidou em função de uma fake news e em função
do julgamento público. Mas o que nós estamos fazendo aqui, já que essa é uma retrospectiva, esse é um bate-papo político, mas também jornalístico, é dar luz às informações. Então, as informações que a gente tem, que a gente pesquisou, dos portais que a gente leu, dos jornalistas que têm acompanhado o caso, é de que a situação do Daniel Alves é praticamente irreversível. As provas são muito claras. A roupa utilizada pela menina foi tirada no mesmo momento, não foi no mesmo dia. No mesmo momento, a roupa foi retirada e recolhida como prova. As câmeras de segurança do bar, os depoimentos, as marcas de DNA no corpo dessa menina. Então, a impressão que dá é que o Daniel Alves sequer conhecia a lei espanhola, né? Porque se ele tivesse o mínimo de conhecimento sobre a legislação espanhola, sobre o protocolo de segurança que é adotado em casos de violência sexual, ele jamais teria pensado em praticar uma coisa desse ato. Então, não estou fazendo julgamento dele, mas estou dizendo que, diante das provas, a situação dele é praticamente irreversível.